mais uma vez, nós somos muito gratos aos senhores e senhoras pela participação no nosso evento. Nós estamos encerrando o evento e certamente faremos com chave de ouro. Nós temos hoje um palestrante que tem uma longa experiência em pesquisa, em ensino e também como gestor público, o senhor Manuel Henriques Garcia. Bom, esse é o nome dele oficial, né? Mas ele é conhecido como professor Manolo. Professor Manolo é professor da USP, doutor em economia, uma larga experiência em ensino e pesquisa. É o presidente do Corecon São Paulo e também é o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, né? O professor tem falado em diversos temas, em vários lugares, São Paulo e no Brasil como um todo. E é uma honra receber o senhor aqui no nosso estado, professor. O senhor vai encerrar com chave de ouro esse evento. Eu lembro que este evento não é só o terceiro encontro de economia do Espírito Santo, como também o segundo encontro dos economistas da região Sudeste. Então, muito nos honra receber o professor Manolo aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. E muito nos honra também ouvir a palestra que ele vai proferir daqui por diante sobre limites do crescimento brasileiro, né? Então, sem mais delongas, agradeço muito a presença do professor e o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Bom, inicialmente, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre economia brasileira e principalmente sobre quais instrumentos o governo está utilizando para que o Brasil tenha um crescimento, vamos chamar, razoável. Vocês devem estar lembrados que em 2008, já faz um bom tempo, né, eclodiu uma crise financeira internacional muito forte. Essa crise provavelmente vai ter uma durabilidade aí de uns 15, 20 anos e estamos apenas no quinto ano. Ela é muito longa. Muito longa e não há instrumentos de política econômica para debelá-la. Vocês devem estudar nos cursos que a crise de 1929, ela teve uma durabilidade também bastante longa, porém, no meio da crise, ou logo depois da crise, principalmente em 1936, um economista inglês chamado John Maynard Keynes, que vocês acabam estudando desde o início dos cursos de economia, este economista inglês, Keynes, ele deu as bases da política econômica mais moderna, que inclui os gastos públicos, principalmente na parte de investimentos em infraestrutura. Foi graças a Keynes que temos todo um sistema de contas nacionais, gerado pela Organização das Nações Unidas, e esse sistema de contas nacionais divide a demanda agregada em gastos de consumo das famílias, gastos de investimento do governo, investimento das empresas, exportações e importações. Lembram disso? É isso que o governo sabe. Apenas isso. Então vamos centrar apenas nisso e ver como é que o governo está agindo de uma maneira errada, embora exista uma luz nova aí no final do túnel, que parece que está havendo uma mudança na política econômica em período mais recente. Eclode a crise econômica mundial. No dia 15 de setembro de 2008, um gigante bancário americano chamado Lehman Brothers quebra, não era para quebrar, quebrou, e causou a ruína de muitos bancos e de muitos países. O sistema global financeiro está muito amarrado, é uma teia de aranha muito acentuada e muito amarrada um banco com outro banco em qualquer lugar do mundo. A crise aparece no setor hipotecário norte-americano e os Estados Unidos procuram salvar os bancos. Os Estados Unidos da América têm o poder
de gerar dinheiro, de criar dinheiro, de gerar notas. Dinheiro que é utilizado para salvar bancos. Alguns bilhões e chega a quase 1,5 trilhão de dólares em curto espaço de tempo. A crise chega na Europa, afeta os bancos hipotecários. Só que lá não há um banco nacional, ao estilo do banco norte-americano, para gerar dinheiro e ajudar os bancos. Não, existe um Banco Central Europeu que tem uma política própria e não se interessa pelas políticas locais. O que ocorre em Portugal, o que ocorre na Grécia, o que ocorre na Espanha, na Irlanda, na Itália, em Chipre, é um problema local, não é um problema do Banco Central Europeu. Como o problema é bancário, ele tem que ser resolvido pelo governo local. A lei está mudando hoje. A lei está mudando hoje na Europa, hoje. É hoje, no dia de hoje. Os bancos vão poder pedir dinheiro diretamente ao Banco Central Europeu. Mas hoje. Mas a crise ocorreu em 2008. Quem é que tem que ajudar os bancos europeus? O próprio governo. Como é que o governo ajuda o banco? Ele também não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, não pode gerar dinheiro, porque quem gera dinheiro é o Banco Central Europeu. Só resta para o banco, para o governo daquele país, se endividar. O endividamento custa dinheiro. O endividamento tem que pagar taxa de juros. Quando o país está com um nível de endividamento baixo, a taxa de juros é baixa. O risco é baixo. Quando a Espanha tinha tão somente 350 bilhões de dívida, ela pagava 1,6% de juros ao ano. Quando ela vai salvar os bancos e joga mais 400 bilhões para salvar os bancos e não os salva, e a dívida vai para 750 bilhões de euros, e está próxima hoje de 950 bilhões de euros, a taxa de juros já vai para 7,5%, 7,6%, e é impossível pagar essa taxa de juros. 1,5% é tolerável. 7,5% arruína o país. Arruinou Portugal. Arruinou a Grécia. A Espanha está à beira de dizer moratória. Não tenho condições de pagar 400 bilhões de dívida. A mesma coisa com a Itália. Algo tem que ser feito. E o que os governos mais têm de pronto é cortar despesa. Cortar despesa porque não tem receita para aquela despesa. Mas na hora que você corta o social, você corta a saúde, você corta a educação, você corta o transporte. E você começa a ir atrás de coisas impensáveis anteriormente, dos imigrantes. Eles é que estão tirando o emprego dos nacionais e começam a surgir problemas que décadas anteriores nunca tinham sido vistos. A fome, literalmente, a fome está tomando conta desses países. Há em torno de 25% da população na Espanha que não tem 3 refeições por dia. E como é possível chegar a um ponto desse? Bom, a população não quer o corte. Os partidos políticos estão se degradando. Não há unidade nacional nesses países. A unidade nacional era apenas e tão somente na prosperidade. Na crise, todo mundo quer se separar um dos outros. Na crise, um quer que o outro se afunde. Quem está no governo, o povo não está satisfeito, quer trocá-lo. Por quê?
porque ele está causando um dano considerável sobre aquele sistema de bem-estar social que estava sendo anteriormente observado. Como a crise é longa, nós temos esses cortes de gastos e esses países à beira da insolvência. E há uma demora muito grande para que esses problemas venham a ser resolvidos. Na Europa, assim, no Brasil nós temos o Carnaval. Trabalhamos ou começamos a trabalhar depois do Carnaval. Lá nos meses de julho e agosto, ninguém trabalha. Nem o governo trabalha. Então, os problemas que deveriam ter sido resolvidos em junho, em maio, junho, foram postergados para setembro. Em setembro não tiveram coragem de resolvê-los, mas devem ser resolvidos agora em outubro. Mas o tempo conspira contra qualquer política econômica desses países, porque a cada momento há mais pessoas desempregadas. Na Espanha, 25% das pessoas, da população economicamente ativa, está desempregada. Estamos falando de quase 6 milhões de pessoas. Se as pessoas não estão tendo 3 refeições por dia, vocês acham que eles vão comprar produtos brasileiros? Se não conseguem nem comprar os produtos locais. E lá, o produto brasileiro é taxado. O produto da União Europeia não é taxado. Ninguém está vendendo. As vendas dentro da União Europeia caíram consideravelmente. E a crise continua. Cada vez pior. Não é que há uma luz no final do túnel, cada vez pior. A crise chega dentro daquelas ideias do senhor Keynes. O que o governo brasileiro imagina fazer como defesa? Bom, a primeira defesa foi dizer que é uma marolinha. Isso aí não é importante. Mas não é uma coisa só nossa da marolinha. Na Espanha, o governo socialista também não reconheceu a crise. Demorou 2 anos para dizer, existe uma crise. Mas por que não fez algo quando a crise veio? Por que não aceitou a crise? Não é um problema político que acaba sendo dificilmente resolvido. E acaba não sendo resolvido. Se nós olharmos as contas nacionais, aliás, olharmos a demanda agregada do senhor Keynes, lembra que eu falei? O que o governo faz, de uma maneira muito simples, é olhar a demanda global. O consumo das famílias é de aproximadamente 62% do gasto total, da despesa total. O investimento, incluindo a parte estrangeira, o investimento estrangeiro, depende muito da época, mas os últimos dados apontam algo em torno de 19,3% do produto interno bruto. Nós não temos poupança para esses 19,3%. A nossa capacidade de poupar está mais próximo de 18% do que de 19,3%. Está faltando poupança interna para financiar os gastos de investimento em torno de 19%. O que nós sabemos e os professores ensinam na sala de aula? Que quando o Brasil mais cresceu, a taxa de poupança, a taxa de investimento sobre o produto interno bruto, ela se situava em torno de 25%, 26%. Uma taxa de 25%, 26% propicia, sim, um crescimento constante, autossustentado, de 5%, 5,5%, até 6%, quiçá um pouco mais. Uma taxa de investimento de 19,3%, incluindo aproximadamente 1,5% aí de capital estrangeiro, é isso que nós estamos vendo. Uma taxa de crescimento extremamente baixa. A Europa está literalmente derretendo. Comunidades estão pedindo independência. Na Espanha nós temos 2 regiões pedindo independência.
A Escócia está pedindo independência. E a Itália, logo, logo também, regiões vão pedir independência. A questão é dinheiro. Falta dinheiro naquela região e eles acham que, sendo independentes, eles vão ter mais dinheiro e vão gerar o seu próprio dinheiro. O futuro dirá. Vem a crise em 2008. Pega a economia brasileira em cheio. Tivemos uma queda no quarto trimestre de 5,4% do PIB. Crescemos bem ainda em 2008, apesar dessa queda do último trimestre de 2008. Em 2009, começamos a usar o quê? Uma política de incentivo à demanda agregada. Uma política de incentivo aos gastos de consumo das famílias. Fazemos o quê? Vamos reduzir o imposto sobre produtos industrializados. Com que intuito? De fazer o brasileiro gastar mais. Fazer o brasileiro consumir nas cadeias produtivas mais importantes, consumir os bens de consumo duráveis numa proporção maior. Por força da queda da demanda mundial, não tivemos um crescimento positivo em 2009. O crescimento do PIB foi de aproximadamente 0,3%, queda. Numa base baixa, em 2010, continuou o governo com essa política. Qual é a política? Abre mão de receita tributária. O IPI, na hora que eu abro mão do IPI, é zero. Eu estou abrindo mão de receita